Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. Se você gosta de conteúdos de livros, séries e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Na resenha de hoje eu vim falar com vocês sobre o famoso thriller da Colleen Hoover, que é o Verity. No Verity, nós somos apresentados a nossa personagem mais ou menos principal, que é a Lauren. E a Lauren, ela é uma escritora que escreve livros de suspense e thriller, mas que ela está passando por um bloqueio criativo. Como a gente é exposto aos pensamentos dela, a gente começa a entender que ela é totalmente insegura com tudo que ela escreve. É aquela coisa, ela começa achando que tá tudo bem, depois ela acha que tá uma porcaria e ela tem muita insegurança relacionada ao que ela escreve. Mas ainda assim, ela tá indo para uma reunião de trabalho. Só que quando ela tá indo para essa reunião, ela acaba presenciando um acidente que não é bem um acidente, mas é um acidente, vamos colocar assim, muito feio, e ela acaba sendo atingida por resquícios desse acidente, vamos colocar assim. E nesse momento ela olha para o lado e tem um homem que acaba ajudando ela a trocar de roupa, a deixar ela um pouco mais calma, porque ela fica visivelmente meio em choque por conta de tudo que aconteceu, e esse homem é o Jeremy. Depois de toda essa situação do acidente, ela já trocou de roupa, ela acaba chegando para essa reunião de trabalho. E ali ela descobre que ela está sendo chamada para ser uma ghostwriter de uma escritora muito famosa, que é a Verity. A única coisa que ela sabe, que é falado para ela nessa reunião, é que a Verity sofreu um acidente e que ela não vai poder escrever a sequência dos seus livros. Para vocês terem uma noção, nesse livro, a Verity é uma escritora muito famosa. Pra gente ter uma comparação com a nossa realidade, é mais ou menos a J.K. Rowling. E ela acaba aceitando, mesmo com as suas inseguranças, porque é uma oportunidade imperdível de poder continuar a obra dessa autora que é tão famosa. Só que para ela dar continuidade nesses livros, ela decide ficar na casa da Verity por um tempo para poder se ambientar um pouco mais do universo da autora, e assim ela acha que ela vai conseguir um pouco mais de inspiração para poder continuar essas obras. Então ela vai para a casa da Verity e quando ela chega lá, ela descobre que na verdade o Jeremy, que tinha ajudado ela no dia do acidente, era o marido da Verity. Quando o livro começa, a gente acha que a Verity, na verdade, só sofreu um acidente, que ela não pode continuar, porque ela tá debilitada, porque ela tá cansada, enfim. Só que quando a Lauren chega na casa, ela descobre que, na verdade, a Verity, ela tá na cama, em estágio vegetativo. E o acidente foi muito sério. Então ela começa a ficar ali na casa da Verity para poder se ambientar na situação, e é óbvio que ela já começa a ficar interessada pelo Jeremy, que eu não sei o que tem este homem nesse livro, mas todas as mulheres parecem se apaixonar por ele. E ali também tem o filho do casal, que é um menininho de mais ou menos uns 6 anos, que sempre tá presente ali com a Lauren e tem uns comportamentos um pouco estranhos. Ali a Lauren começa a ver que a Verity tá sempre sendo cuidada por uma enfermeira, e às vezes o Jeremy vai até o quarto dela e fica um pouco com a esposa, mas a Verity, ela realmente está em estado vegetativo e ela não se mexe. Mas o ápice desse livro começa quando a Lauren acaba encontrando dentro da casa um manuscrito da Verity. E nesse manuscrito a Verity está contando toda a história dela com o marido e também da tragédia familiar dos dois. É nesse momento que a gente descobre que eles não tinham apenas o filhinho deles que está na casa, mas que eles tinham também 2 filhas gêmeas que acabaram morrendo de uma forma trágica. Nesse manuscrito, a Verity conta tudo desde o início, desde quando ela conheceu o Jeremy, como foi a primeira vez que ele apareceu. E eu vou falar uma coisa, eu gosto geralmente dos homens que a Colleen Hoover escreve, eu não leio muitos livros dela, né? Mas no livro que eu li, que é Todas as Suas Imperfeições, eu gostei muito do jeito que ela escreveu o homem. Mas o Jeremy, ele tem uma coisa que não me desce desde o começo, porque já começa com ele e a Verity se conhecendo, e ele simplesmente fala pra ela parar de beber. O jeito dele é um jeito possessivo, eu não sei explicar, mas tem algo nele que não me desceu. Não sei se vocês vão ter a mesma percepção, mas não foi pra mim. Eu acho que não entendo por que elas foram tão apaixonadas por esse homem, porque pra mim ele é mediano. Não gostei da descrição dele. Mas a Verity acaba se apaixonando pelo Jeremy e eles acabam casando e ficando juntos, e eles têm as suas filhas. E quando a Lauren vai avançando nesse manuscrito, que na verdade antes parece apenas um diário, você vai vendo que na verdade existem coisas muito sombrias sobre a Verity que a Lauren acaba descobrindo ali naquele manuscrito, principalmente em relação às 2 filhas gêmeas dela. Mas, por se tratar de um thriller, a gente já sabe que as coisas vão ser muito piores do que elas parecem ser. A Laura começa a perceber que às vezes a Verity parece
ter se mexido um pouco, às vezes uma coisa estava num lugar e vai parar em outro. Ela começa a ver a Verity pela casa e a gente começa a ficar em dúvida junto com ela se aquela mulher realmente está em coma ou não. O livro ele vai se desenvolvendo ao longo dessa narrativa, então a gente vai tentando entender se a Verity era uma pessoa ruim, se ela não era uma pessoa ruim, quem é o Jeremy, o que aconteceu com a família deles e ao mesmo tempo se a Laurel está sendo completamente enganada por eles ou não. É uma narrativa muito boa, muito envolvente. Teve alguns momentos que eu realmente fiquei com medo, que deu algumas partes assim que você fala, meu Deus. Então é um livro muito bom, te prende, em termos de thriller ele é muito bom. Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês. E aqui eu vou dar um spoiler muito grande. Então, se você não gosta de spoilers, se você acha que vai estragar a sua leitura, eu peço que você pare aqui, vai ler e depois você volta aqui no vídeo pra gente ter uma discussão a respeito disso, tudo bem? Então, a partir desse momento, vai começar os spoilers. Mas antes de dar esse spoiler e começar essa discussão com vocês, eu queria falar que, pelo que eu tava pesquisando, vai ter um filme da Verity que já tá sendo produzido e parece que quem vai protagonizar ela vai ser a Anne Hathaway, o que me deixou muito feliz porque eu gosto muito da Anne Hathaway, eu acho ela uma atriz muito versátil. A gente vê ela tanto em filmes de comédia romântica quanto em filmes densos, como Os Miseráveis, e depois que eu vi ela como Verity, eu consegui imaginar a personagem sendo realmente assim conduzida por ela, interpretada por ela. Então acho que vai ser muito legal esse filme. E se você gosta desse tipo de livro, de thriller, eu recomendo que você leia o livro antes de assistir ao filme, porque geralmente tem algumas mudanças e eu acho mais interessante a gente ter feito primeiro a leitura do livro para depois ver realmente o filme ali sendo protagonizado por outras pessoas no cinema. Acho interessante você primeiro ter a sua visão dos personagens para depois você acabar vendo isso concretizado em um filme. E agora nós começamos a parte com spoilers. Bom, se você ficou aqui, então é porque você gosta de spoilers, então eu vou contar um pouco mais sobre o final desse livro e uma opinião que eu tenho como terapeuta. Depois que a gente começa a entrar realmente no fundo da história, que a gente entende que a Verity ela não está em coma e que esse manuscrito revela que ela tinha pensamentos ruins e até mesmo de morte sobre a filha, eu comecei a ver alguns elementos ali que já tinham para mim características de escrita terapêutica. Porém, no momento em que o Jeremy e a Laurel acabam assassinando efetivamente a Verity, depois que ela realmente descobre que ela nunca esteve em coma e que na verdade ela tentou fugir do Jeremy, você começa a entender um pouco mais sobre o relacionamento do Jeremy com a Verity e o quanto ele tem potencial para ter sido um relacionamento muito abusivo. O Jeremy tem elementos de relacionamento abusivo. A forma que ele tentava, que ele via a Verity como uma mulher expansiva, forte, mas depois ele tentou colocar ela dentro de uma caixinha, a forma que ele conduzia a família, são características de um relacionamento abusivo. Além disso, a grande questão do livro é que depois que a Laurel acaba lendo o manuscrito e eles matam a Verity, ela descobre uma carta onde a Verity diz que, na verdade, ela acabou escrevendo aquele manuscrito como uma forma de terapia para poder jogar para fora os seus demônios e assim tentar se curar da morte das filhas. E isso é uma técnica sim terapêutica. Existe uma técnica chamada escrita terapêutica, onde a gente incentiva o paciente a escrever, porque geralmente a criatividade tem potencial curativo. E isso é uma coisa que a gente às vezes negligencia. Então a escrita, a arte, ela tem potencial curativo e é uma forma de expressão, e eu como psicanalista acredito que a cura vem pela fala e pela expressão. Então a arte-terapia, e aí a gente coloca a escrita no meio disso, faz parte de um processo de cura. Então, para mim, enquanto terapeuta, faz total sentido ela ter, sim, escrito o manuscrito como uma forma de livro de terror, porque ela já era escritora e era uma forma dela extravasar toda a tragédia pessoal que ela estava sentindo e, na verdade, a carta ser a parte realmente correta de que, na verdade, a Verity era inocente. Mas é óbvio que a Laurel não vai querer lidar com isso, porque se ela aprender a lidar com isso e ver isso de maneira mais clara, ela vai compreender que, na verdade, ela matou uma mulher inocente por conta de um homem mediano. Então, é muito legal esse livro por conta dessa parte final, porque antes eu li ele com um olhar leigo e depois para fazer esse vídeo eu estudei novamente ele com um olhar terapêutico e pra mim faz total sentido, na verdade, a Verity ter escrito esse manuscrito que é totalmente horrível, na verdade, como uma forma de escrita terapêutica e no fundo, ela ser uma mulher inocente que foi morta pelo marido e pela amante. Quero saber de vocês qual é a opinião de vocês depois de terem lido Verity. Vocês acreditam no manuscrito ou vocês acreditam
acreditam na carta? Pode deixar aqui embaixo nos comentários manuscrito ou carta, pra não dar spoilers pra quem ainda não leu. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, já deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!